Próxima paciente. Oi, todo mundo. Oi, boa noite. Oi. Boa noite, secretária. Um momento, que a minha telinha deu um probleminha. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Neide Benchimol, presidente do Rotary Clube do Rio de Janeiro Vesper, nota ao período 2022-2023, classificação empresária no ramo de consultoria, sob o lema Imagine um Rotary. Convido a todos a ouvir o hino nacional e, ao término, uma saudação rotária virtual. Boa noite, Neide. Boa noite. Iracema. Boa noite. Cândido, boa noite. Boa noite, mestre. Heróico brado, vento. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão na América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá barulho que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, terás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil.
Convido agora o nosso companheiro José Cândido, diretor de protocolo, à tribuna virtual. Boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa 12ª reunião rotária do ano 117º de Rotary Internacional, sobre o lema Imagine the Rotary. Na tribuna virtual, o diretor de protocolo, que acumula a vice-presidência e a coordenadoria do desenvolvimento do quadro representativo José Cândido Gonçalves da Costa, período 2022-2023, classificação médico-militar, medicina do trabalho. Nossa presidente de Rotary Internacional é Jennifer Jones, do Rotary Club Windsor Roseland, em Ontário, no Canadá, distrito 6.400. Nosso diretor de Rotary Internacional é Julio César da Silva Santesteban Sebastián, do Rotary Club El Rimac, Lima, Peru, distrito 4.451. Nosso governador do distrito 4.571 é o rotariano e companheiro Luiz Carlos Fávaro, do Rotary Club Nova Iguaçu. Nossa presidente é a formosa e poderosa Neide Maria Cardoso Araújo Benchimol. Nosso palestrante é o companheiro do Rotary Club Vesper, Flávio Antônio Silva Augusto, confrade da Abramil e irmão maçom da loja Fraternidade Luz 98, da grande loja maçônica das Minas Gerais, tendo como venerável o poderoso Maurício Donizete. Antes de convidar a compor a mesa virtual, gostaria de parabenizar Raíssa Gouveia, aniversariante do dia 10 de outubro, nossa linda companheira, extremamente vibrante e participativa, e Hugo Lima, nosso irmão da loja Nilo Peçanha, do GOB Rio de Janeiro. Hugo Lima fez aniversário dia 18. Parabéns a vocês que compõem o nosso clube e que nós temos por vocês estimada galhardia, pelo amor como vocês se proclamam nos trabalhos humanitários do Rotary Club Vesper. Tivemos a visita nesse sábado, dia 16, ao Instituto Maçônico Macedo Soares, onde tivemos a festiva das 75 meninas que são lá acompanhadas, e o Rotary Club Vesper fez uma festiva de sorvetes, tivemos cachorros quentes, tivemos a participação dos irmãos do asfalto, são motoqueiros que trouxeram muitos brinquedos, tá? E foi uma festiva sensacional. Aquele que não conhece o Instituto Maçônico Macedo Soares, fica na rua Aquidaban, número 540, vai ser um prazer recebê-los. Como diretor social do Instituto, é um prazer estar com vocês. Amanhã, dia 20, o Rotary Club Vesper estará no Centro Comercial Polo 1 em Madureira para homenagear companheiros que sejam representantes, colaboradores do shopping e empresários que apoiaram o último brechó realizado lá. Vamos trazer um título ao Polo 1 por estar sempre apoiando o Rotary Club Vesper, certo? Então, quem quiser estar amanhã, por volta das 4 da tarde, no Polo 1, Estrada da Portela 99, vai ser um grande, imenso prazer. Convido para a mesa virtual a presidente Neide Benchimol, nosso palestrante Flávio Antônio da Silva Augusto e o nosso tesoureiro Sérgio Luiz Alves da Silva. Doutor Ezequiel, bem-vindo à tribuna. Com a palavra, Neide Benchimol. Obrigada, Cândido. Ao projetar, eu peço à nossa companheira Patrícia Magluta que faça a leitura da nossa oração ecumênica. Opa. Mantenha os microfones desligados para que não atrapalhe a rotina. Obrigado. Patrícia, vocês estão vendo a nossa oração? Patrícia? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite a todos. Na tribuna, Patrícia Magluta, associada representativa do Rotary Club Rio de Janeiro Vesper, no atual período, exercendo a função de secretária. Neide, você como administradora,
Neide, você como pois não. administradora da sala, você pode fechar o microfone. Eu estou fechando, eu estou te colocando também como administradora também. Tá. Patrícia, você viu a projeção da oração? Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Pois não. Senhor, ensina-nos a dar sem olhar a quem, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícias e escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os sentimentos sem reclamar, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, que todos os membros desse clube sejam pacientes para com as dificuldades alheias, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta está no servir sem olhar a quem, hoje, agora e sempre. Você está com o microfone? Companheira Patrícia, aproveito e peço-lhe que faça os nossos informes do distrito e do nosso clube, por favor. Tá. Eu peço perdão aos companheiros por não fazer uma secretaria muito completa hoje, mas é porque, como muitos sabem, eu sou também envolvida com a equipe do intercâmbio de jovens e nós estamos tendo alguns problemas com os jovens. Então hoje o dia foi tomado por resolução de problemas. No próximo sábado, teremos o seminário distrital de imagem pública na Uniswan, de 9 às 13. Se algum companheiro tiver interesse, seria muito bom estar presente. Teremos também na próxima sexta-feira o baile da primavera do Rotary Club Barra. Estaremos presentes, eu, Neide e o companheiro Cândido, e caso algum companheiro tenha interesse, entre em contato comigo. É um momento de confraternização e de ajudar o clube a levantar fundos para projetos. Bem, nós teremos também mais 2 eventos esse ano, com que contamos com a presença dos companheiros, que é o nosso Baile à Fantasia, né? Vai ser a 3ª edição do nosso Baile à Fantasia, no dia 11/11, é uma sexta-feira, vai ser lá no Clube Germânia. Né? Para quem já foi, sabe que é uma festa animada e no valor já está incluso o jantar, água e refrigerante, não bebida alcoólica. E no dia 29 de novembro, teremos o nosso bazar de Natal do Rotary, lá no Yacht Club, com diversos expositores. Daremos notícias mais próximas, mas as pessoas podem ir se programando. Dia 29 é uma terça-feira. Tá? Infelizmente, é o único dia que o Yacht Club disponibiliza o salão para nós gratuitamente. Bem, o companheiro Cândido já parabenizou, Raíssa, então deixo também meu beijo para você, Raíssa, né? E ao companheiro Hugo, que aniversariou no dia de ontem. Muito obrigada. Tá? Uma secretaria breve hoje, peço desculpas. Eu queria, ainda em tempo, parabenizar pelo Dia dos Médicos, dia 18, e na figura da doutora Iracema Pacífico, uma ginecologista brilhante de Madureira, e minha colega junto ao Sicredi, a doutora Vitória Mansur, tá certo? Meus parabéns a todos pelo Dia de Médico, que essa profissão continue a vibrar o coração de vocês, como na fase da sua juventude, quando se formaram com tantos sonhos, e que a vida siga adiante com plenitude. Parabéns a todos. Obrigada, hein, Cândido, pela referência à minha pessoa. Obrigada. Obrigada, Cândido. Obrigada, Patrícia. Na sequência, eu vou fazer a leitura do currículo do nosso palestrante, nosso querido companheiro Flávio Augusto. Não precisa. Não precisa? Dispensa apresentações?
Podemos, se você achar por bem não ler, diga-me e Siga a gente... adiante, Neide. Vamos lá. Flávio Antônio Silva Augusto é coronel veterano da Polícia Militar de Minas Gerais, professor de História da Polícia Militar de Minas Gerais e Direito Processual Penal, Comum e Militar, da Academia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Casado, pai de 2 filhos, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Possui os seguintes cursos: curso de formação de oficiais da PMMG, graduado em História e bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Curso de pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior, especialização em Educação pelo CEPENG. É isso, CEPENG? Curso de especialização em Segurança Pública, Academia de Polícia Militar de Minas Gerais e Fundação João Pinheiro. Curso de especialização em Direito pela Aprobatum, Anamages 16, em 2009. Curso de pós-graduação, Lato Sensu, especialização em Direito Penal Militar e Processo Penal Militar, Mileia, em 2019. Curso de pós-graduação, Lato Sensu, Direito Administrativo Militar e Disciplinar, Faculdade Tucumã, São Paulo, 2020-2021. Curso de formação de formadores e polícia comunitária pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, mestre em administração pela Faculdade Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 2015, e pertence às seguintes academias: acadêmico titular da Academia de Letras dos Militares Mineiros, capitão médico João Guimarães Rosa, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, cadeira número 19, tenente escritor Géso Carmelita de Miranda. Acadêmico emérito da Academia Brasileira de Medalhística Militar, Abramil, cadeira número 6, Alferes Tiradentes. Acadêmico do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, cadeira número 81, tenente Henrique Duque Estrada de Macedo Soares. Acadêmico da Academia Mineira Maçônica de Letras, AMML, Casa de Tiradentes, cadeira número 30, o confidente André Esteves. Flávio. Será que eu tenho... Flávio teve um... Ah, está aí o Flávio. Flávio está com a palavra para ministrar essa palestra, que tem como tema... Vamos lá. JK, o médico da Força Pública Mineira. Vou projetar, tá bem? Você vai projetar aí? Vou, e qualquer coisa vá me falando, tá bem? Ah, eu vou pedindo você para passar. Tá bem. Eu espero que dê tudo certinho. Tá dando para ver aí todo mundo? Dá para ver? O pessoal está dando para ver aí? Bom, senhores, muito boa noite. Obrigado à presidente pelo convite, os demais companheiros do Rotary. Eu estou distante, mas o coração está perto, viu? Vocês. Um abraço a todos os médicos, a todos os profissionais de saúde. Nessa pandemia aí, mais uma vez, nós vimos a importância de cada um. Um abraço a todos que estão aqui. Pode passar, Neide. Quando eu falo do médico da Força Pública Mineira, Neide, eu faço também uma homenagem aos médicos. Ontem foi o Dia dos Médicos. E deixo essa frase aqui, né, para o povo sem história, sem preservar sua língua, está fadado a ser colonizado e desaparecer, do Rui Barbosa. Nós precisamos estar sempre buscando a história, abrir uma cortina do passado para entender o presente e escrever um futuro melhor. Pode passar, Neide. Deixo aqui, nós estávamos comentando aí sobre Minas Gerais, né? Que Minas Gerais, lá no 1720, a terra parece que evapora tumultos, água exala motins, o ouro toca desaforos, destinam liberdades os ares, vomita insolências nuvens, influi desordens astros, o clima é turma da paz e besta rebelião. Vamos evocar isso aí futuramente, né? Isso é o Conde Assumar, numa carta dele
ao rei de Portugal falando das minas, né? Logo que descobriram o ouro aqui em 1720. Pode passar, Neide. Diante desse clima todo, surge um mineiro que inovou muito o Brasil, Juscelino Kubitschek. Ele nasceu em 1902, em Diamantina, filho de um caixeiro e uma professora, uma família muito pobre, né? A mãe dele, ele trabalhava já aos 8 anos entregando, né, compras no comércio, a mãe dele professora rural, e a mãe dele não tinha condições de pagar os estudos. Ele foi estudar no seminário dos padres lazaristas. E, naquela época, ele tinha que, para concluir o que seria o equivalente hoje ao ensino médio, sair de Diamantina. E a mãe dele não tinha condições, mas eles admitiam fazer um autoestudo e tentar as provas do vestibular. O que ele fez, né, em 1921, e ingressou na Faculdade de Medicina, aqui em Belo Horizonte. E, com 19 anos, ele foi aprovado como telegrafista. Diz a história que ele, já presidente, ele foi num estado do norte do Brasil. E, de repente, ele está observando o telegrafista, e o telegrafista virou e passou a mensagem para o outro. Esse é o presidente do Brasil? Que cara feio! Aí ele chegou perto, deu um tapa nas costas do telegrafista. Esse cara feio é seu presidente, viu? Respeita. É uma das histórias do presidente JK. Pode passar. Aqui é ele, né, o presidente Juscelino, o pai dele à direita, de bigode, que era caixeiro, morreu cedo, né? E ele aqui, ó, um menino, e depois, você está dando para vocês, na parte superior, da esquerda para a direita, o segundo. Ele lá no seminário, estudava no seminário. Pode passar. Minha mãe costuma dizer que JK não era desse mundo, porque minha mãe filhada dele, e costuma dizer o seguinte, que ele não era desse planeta, porque ele dormia muito pouco. E o próprio coronel Oswaldo Eleodoro chegou a comentar que ele era muito proativo, né? Por exemplo, a posse dele para presidente, ficaram até de madrugada lá na recepção e já marcou chamada para todos os ministros às 7 horas da manhã. Ele era muito proativo, dormia pouco, estava sempre, ligado na tomada 220. No último ano de medicina, ele trabalhou na clínica cirúrgica da Santa Casa. Ele se formou em 1927. E nesse baile que ele conhece a dona Sara Lemos, né, que viria a ser a sua esposa, Sara Kubitschek. E em 1930, né, ele não tinha casado ainda, ele foi para a França se especializar em urologia no Hospital do doutor e professor Chavanier, que era o mais top da época, o médico mais avançado da época. E ele foi também a Viena, em Berlim, aprender também as técnicas que tinham lá. Aqui é ele quando ele formou na faculdade, em 1927, presidente Juscelino, aqui em Belo Horizonte. Pode passar. O diploma dele, de medicina, ele já trabalhava como interno na Santa Casa, né? Ele trabalhava telégrafo à noite, ia para a aula de manhã e arrumava tempo para tirar plantão ainda como interno da Santa Casa. Pode passar. Aqui é ele na França, com a equipe do Dr. Chavanier. Esse é o centro aqui com um paletó preto, é o mestre, né? E ele aqui em cima, não sei se está dando para vocês, em pé da esquerda para a direita. É o segundo, o Dr. Juscelino Kubitschek. Pode passar, Neide. Quando ele retornou ao Brasil, ele continuou clinicando, né, na Santa Casa. E o cunhado dele, casado com a irmã dele, a Naná, Dr. Júlio Soares, o convidou para trabalhar no consultório dele. Antes mesmo de formar, ele, devido a esse ritmo dele, de à noite trabalhar no telégrafo, tirar plantão, ele entrou numa estafa profunda, precisou afastar de todas as atividades e foi morar com a irmã dele, num quarto lá do porão da casa da irmã dele, aqui em Belo Horizonte. Retorna, reata, né, privado com a dona Sara, e em 1900
ele é designado médico da Polícia Militar. Naquela época, os militares, eles entravam, os médicos, no posto direto de capitão. Ele chega ao posto de coronel, aí já como presidente da República. No Hospital da Força Pública, ele modernizou a odontologia, continuou na Santa Casa, né? Colocou em prática todos os ensinamentos que ele já estava colocando na Santa Casa. Vinha gente até do Pará para tratar com ele. Infecção urinária, eu não sei o termo técnico, o doutor Cândido, você me corrige, é plenorragia, né? Que se fala daquela doença. Hã? Bleno. Isso, essa doença, para não falar aquele outro termo, era uma doença, era um tabu para a época, e ele começou a tratar das pessoas, né? E infecção urinária de senhoras, né? Começou a tratar na Santa Casa e levou esses conhecimentos para os militares. Pode passar. Aí o Hospital Militar da Polícia de Minas, no bairro que eu nasci, Santa Efigênia dos Militares, ainda existe esse prédio, né? Infelizmente, lá, né? Não vou entrar em detalhes. Quando eu estava na ativa, eu propus que lá fosse o museu da Polícia Militar, mas não deixaram. E esse hospital que ele clinicava. Detalhe, nesse período, o hospital só atendia militares, não atendia a família. A família ia para Santa Casa, que é 2 quarteirões próximo ali. Esse antiga sede do Hospital Militar. Pode passar, Neide. Aí ele no Hospital Militar, né, com a ajuda da irmã, ele operando as primeiras cirurgias. Ele era cirurgião, se especializou em cirurgia. Ele se preparando para fazer uma intervenção cirúrgica. Pode passar. Em 1932, eclodiu a Revolução Constitucionalista, que nesse ano faz 90 anos. Ele foi incorporado à tropa do 1º Batalhão, que é próximo também ao mesmo atual sede, o batalhão que eu servi, o batalhão que foi construído, inaugurado com a capital de Belo Horizonte. E ele seguiu para o sul de Minas, para Passa Quatro, região conhecida como túnel, porque havia um túnel que ligava Minas a São Paulo. E os paulistas queriam passar para ali para atingir o Rio de Janeiro e fazer com que Getúlio se rendesse. E a tropa de Minas foi para lá para cumprir. Ele foi designado um dos médicos para um hospital de campanha, ou pelo menos um setor, na Santa Casa de Passa Quatro, que ficou conhecido pelos, né, entre eles os meus avós, como Hospital de Sangue, porque o pessoal chegava todo ensanguentado nos caminhões e eram imagens que ele relata nos livros dele, muito engraçado. Pode passar, Neide. Aqui volta, por favor. Aqui é um detalhe que ele fala, a impressão, anos depois, ele contando o que ele viu naquele espetáculo, que o pessoal descia feridos, uns tinham a farda ensanguentada, mas ainda caminhavam, outros, sustentados pelos padioleiros, gemiam com a roupa estraçalhada e deixando ver ferimentos de estilhaço de granada nas partes expostas. Muitos deixavam-se levar inertes os braços caídos, a fisionomia contraída pela dor. Alguns já se encontravam em agonia intermitente. Faziam-se ouvir as peças de grosso calibre, canhões e morteiros. As granadas explodindo a intervalos davam-me a impressão tão estranha quanto sinistra. Faziam-me pensar, estourando de um extremo a outro, que o anjo da morte distendia um imenso sudário para amordalhar a mantiqueira. Isso ele relata nos livros e com muita tristeza o que ele presenciou na Mantiqueira entre julho a final de setembro, início de outubro de 1932. Pode passar. Aqui é o presidente Juscelino. Lá o hospital de campanha, o prédio estava todo danificado. Então havia algumas alvenarias, algumas casas de alvenaria que ele improvisou para fazer de enfermarias. Não tinha equipamento nenhum, ele teve que improvisar, inclusive agulhas. Ele começou a usar agulhas de costura, inclusive. Tem esses relatos, ele relatando. Ele não tinha cloroforme, era uma coisa... parecia aquelas guerras do século XIX, né, que o pessoal ia amputar, dava bebida e cortava a perna das pessoas. Ele é esse aqui, ó, da direita para a esquerda, o primeiro. Ele está com
estava muito frio, o clima nórdico, né, como ele mesmo relata nas suas memórias, né, e que nos poucos momentos de paz pode passar. E aqui, ele lá na Mantiqueira, já no final da Revolução, nos momentos também poucos de paz, ele junto à tropa mineira, né, que ele era uma pessoa muito respeitada, admirada pela tropa mineira, era o bairro de Santa Efigênia e Santa Teresa, 2 vilas militares. E ele era muito querido e respeitado. Aí, nos momentos de paz, ele junto à tropa. É interessante falar que ele, quando chegou lá, ele foi com um outro médico, chamado Flávio. E esse médico, os 2 médicos, não tinham enfermeiras. Uma senhora que começou a ajudar ele, uma irmã chamada Irmã Maria, uma francesa, já idosa. E aí eles é que tiveram que varrer, limpar, montar as camas. O pessoal estava entregue a própria, aspas, em termos logísticos, de sorte. Né? Agora, para a sorte deles, que tinha um médico bem dedicado à sua profissão e ao seu juramento. Pode passar. Aconteceu um fato inusitado. Um militar chegou com 8 perfurações e precisando da laparotomia de emergência. Foi deixado ao abandono por falta de recursos. O Juscelino era ele somente médico. Ele pede que um médico, que tem a tropa do Exército lá, vai um tenente-coronel. E o tenente-coronel está nos relatos dele, fala: "Ô, doutor Capitão, não perde tempo com isso aí, não, porque isso aí é questão de hora, vai para o outro lado." Ele falou: "Olha, e doutor, com todo o respeito, sou fiel ao meu juramento. O que eu tiver em mãos, eu vou fazer para tentar salvar essa vida." E aí esse coronel falou: "Se você está me desobedecendo, você está preso." Ele falou: "Tudo bem, eu estou preso, mas eu vou operar primeiro, depois o senhor me prende." E ele foi fazer essa operação com a ajuda de um anestesista, um veterinário, tá? E a irmã. E é que esse paciente se deu bem. Ele, dias depois, já estava andando. E essa operação consagrou. Tanto que os militares do Exército falavam: "Se eu for ferido, por favor, não deixa ninguém me tocar a mão, não manda aquele médico da Força Pública, eu só confio nele, não deixa o outro tocar a mão em mim, não." E esse negócio deu revertério, porque havia um litígio muito grande entre a tropa de Minas, da Polícia Mineira, com o Exército. A tropa que estava lá em Passa Quatro, no sul de Minas, era a tropa que ocupou o 12BI em 1930. E havia, embora eles estavam do mesmo lado, havia uma rixa muito grande, que rendeu o 12BI. Aí o que eles fizeram? Passou essa ordem, aí o comandante da polícia que estava no local, mas o general Barcelos, né, na época coronel, contornaram toda a situação, né, que criou um mal-estar, e com isso eles apaziguaram os ânimos e foi tudo resolvido. Aí o coronel do Exército mandou instaurar um inquérito contra o tenente-coronel. Ele pediu que não fizesse isso, que a coisa já tinha resolvido. Pode passar. Olha, eu me emociono nessa foto porque esse senhor de cigarro é meu avô paterno, que estava montando um ninho de metralhadora no alto da Mantiqueira, na contenção aos paulistas ou revoltosos, como disseram na época, né? Falavam na época. Pode passar. Aqui é como eles chegavam lá nos diversos pontos da Mantiqueira. Não tinha estrada, tinham picadas, e eles tinham que colocar munições e subir a mulas. E nessas aí o doutor Juscelino, com sua maletinha, ele ganhou a ajuda de um padre Cobal. Esse Alfredo Cobal era um padre austro-húngaro e era capitão do exército austro-húngaro na Primeira Guerra Mundial. E ele foi para perder o braço, e ele fez uma promessa que, se ele não fosse amputado o braço, que ele se converteria ao sacerdócio. E ele trabalhava numa cidade, era padre, pároco, numa cidade de Virgínia, pertinho lá de Passa Quatro, e ele foi para lá. Foi mais um que começou a ajudar o doutor Juscelino. Inclusive, o acompanhava nos diversos postos, porque essa Revolução de 32 tinha várias trincheiras, e lamacenta, sem higiene, frio. Tanto que muitos militares que lá
serviram voltaram com tiso, tuberculose, e eles levavam cachaça, cigarro, alimento, e o doutor ia lá ver o pessoal. E aqui o túnel, né, de 100 e poucos metros, 120 metros, Minas, e São Paulo. Para chegar ao Rio de Janeiro, teria que passar por aqui, era um ponto de confluência das redes ferroviárias. Lembrando, 90 anos atrás não tínhamos estradas do Brasil, eram ferrovias. Pode passar. Bom, aqui é o que eu já expliquei, né? O sargento ficou bem, ele pediu para não abrir o inquérito contra o tenente-coronel do Exército Médico. Pode passar. Aqui é os médicos que serviram com ele lá no Passa Quatro. Esse Baiar de Lima é que substituiu o Flávio Neves, que era da Força Pública também. Esses dois no meio, Baiar de Lima e Pinto de Moura, dois médicos do Exército, que foram para Passa Quatro, ficar com ele. Pode passar. O Baiar de Lima ficou amigo dele até o final da vida. Ficaram amigos. Esse aqui é o relato que eu falei, né? Que pediu para não abrir um inquérito, né? Que esse militar, né? E ele fez outras operações milagrosas lá. Os senhores e senhoras que são médicos que estão aí, houve um militar que tomou um tiro de fuzil na cabeça e chegou com a parte do crânio esfacelada. E pelo que eu entendi, me desculpa o termo técnico, estava gangrenando e ele conseguiu reverter o quadro. Ele fez várias cirurgias, teve, graças a Deus, salvou mais vidas do que perdeu dentro do sacerdócio da medicina. E pode passar. Quando foi lá o pessoal ver o que passava a tropa de Minas, diante dessas dificuldades e dessa, entre aspas, né, desentendimento com o tenente-coronel do Exército, o chefe do serviço médico perguntou como que poderia aumentar a eficiência e eficácia no tratamento da tropa, dos feridos. Ele falou, olha, nós temos que chegar em todos os pontos. Aí tiveram a ideia de montar esse hospital, que pegava todo o fronte mineiro. Com azar ou sorte, quando for inaugurar esse trem, chega um militar lá que estava esse com um tiro na cabeça, e ele estreou a sala de cirurgia do trem hospital e salvou esse militar também. Pode passar. Aqui é o que eu falei, o trem hospital, né, que ficou montado, né, um grupo de médicos tiveram a ideia, né, e o chefe do serviço médico aceitou a ideia e foi montado. E quando acabou a Revolução, o coronel Barcelos, Cristóvão Barcelos, mais tarde general do Exército Brasileiro, ele deu um jantar de agradecimento ao doutor Juscelino e o consagrou, né, o batizou de o bisturi de ouro da Força Pública Mineira, com respeito a todos que ele salvou. O padre Alfredo Cobral o determinou como um fenômeno de exercício da medicina. JK passou a ser admirado por todos os militares, inclusive pela população, e ele chegou a acompanhar a tropa na medida que os paulistas iam indo embora, se recuando para São Paulo, chegou a ir até Campinas acompanhando as tropas, à medida que eles iam recuando. Pode passar. Quando ele retorna, aí eu tenho o hospital, o Gustavo Capanema, né? Aí que teve uma condição logística melhor para os combatentes que estavam nessa linha de frente. Eu não sei a opinião do doutor Cândido, da outra doutora que está aí, né, que pode dizer em que condições, há 90 anos, o doutor Juscelino e os outros médicos que lá estavam trabalharam. Né? Desculpa a minha ignorância, eu não saberia dizer. Pode passar. Aí é mais as enfermarias, né? Tinha radiologia, sala de cirurgia, e esse trem se deslocava na frente mineira. Mas a Revolução começou dia 9 de julho. Isso só chegou esse trem lá no início de agosto. Né? Poderia ter salvo muitas vidas. Pode passar. Aqui é um relatório, né, do doutor José Santa Cecília falando
sobre o Juscelino, o temperamento eslavo, calmo, modestíssimo, em extremo, disciplinado, resistência de aço para, num só dia, socorrer a mais de 40 feridos sem se esfaldar. Foi a grande revelação do serviço de saúde. Mostrou-se um ótimo cirurgião, um improvisador de meios para a boa assistência aos grandes feridos da guerra, com impecável educação, inteligência e maneira discreta. O seu elogio pode ser resumido transportando para o pedido dos oficiais do Exército que, ao partirem para a frente, solicitavam ele como cirurgião no caso de ferimento em combate. Então, não foi a polícia de Minas, foram os oficiais do Exército que o batizaram de bisturi de ouro e o consagraram como um grande cirurgião, claro, além do trabalho dele. Pode passar, presidente. Aqui vocês estão vendo o Gustavo Capanema, quando foi lá fazer uma visita, né? Gustavo Capanema era o secretário do Interior e Justiça, né? E era hoje o secretário, o ministro da Defesa. E aqui com os comandantes da época, conversando com os comandantes PM, eu meio aqui na FAD, o padre Alfredo Cobal. Ele vestia uma pederneira, botava um chapéu com o símbolo de todos os batalhões e uma capa, dizia que era a batina dele, e ajudava todos os feridos. Houve um fato lamentável, que foi a morte do comandante do 7º Batalhão, hoje de bom despacho, coronel Fulgêncio. E foi o padre Cobal que ia na linha de frente, que ajudou a carregá-lo para chegar. E o presidente Juscelino é que o recebeu. E, infelizmente, esse coronel veio a falecer, coronel Fulgêncio. Mas na frente eu vou explicar o que aconteceu quando ele, 20 anos depois, sobre esse fato com a família. Pode passar. Aqui é o Juscelino já retornando, né, para Belo Horizonte, o Gustavo Capanema e o padre Alfredo Cobal. Pode passar. Austro-húngaro, né? Aqui é o Benedito Valadares, o coronel Barcelos, né, mais tarde general Cristóvão Barcelos, que era o comandante-geral das tropas militares fiéis a Getúlio que estavam naquele setor. Minas tinha um comandante, que era o coronel Leri. Eles, devido a esse problema com o Exército, havia uma orientação técnica, mas não havia uma subordinação direta. Mas não teve problema nenhum, Minas cumpriu com disciplina e com hierarquia todas as missões que foram mandadas. E à esquerda, o Benedito Valadares, que era um delegado de uma cidade próxima, né, que foi mandado para lá para investigar possíveis saques a casas abandonadas, etc. E ficou amigo do Juscelino. Veio mais tarde a ser o interventor de Minas, quando morre o presidente do Estado de Minas Gerais, o Odilon Braga. Pode passar. Né? Quando ele retorna, ele é nomeado chefe da Casa Civil, mas mesmo assim continua a clinicar em Belo Horizonte. O delegado Dias Maciel morre, o último presidente de Minas, né? Passaram a ser denominados governadores, nesse momento interventores, e o nomeia chefe da Casa Civil. Interessante, viu, que nesse túnel, Eurico Gaspar Dutra, vice-ministro da Guerra, presidente da República, né? Dornelles Vargas, primo de Getúlio, veio a ser governador do Rio Grande do Sul, o Juscelino, presidente da República, governador e presidente. Em 1974, ele é promovido a major e eleito deputado constituinte. Em 1937, há uma decretação do e ele retorna para a força pública. Pode passar. E ele jura que não iria mais mexer com política. Mas, em 1938, ele é promovido ao posto de tenente-coronel e assume a diretoria clínica do Hospital Militar. Mas, em 1940, ele é designado prefeito de Belo Horizonte. Ele luta muito, mas, por fim, não tem jeito. E ele fala, neste momento eu sei que minha carreira médica acabou. Ele continua ainda tentando clinicar no consultório dele na parte da manhã, no Hospital Militar, chegava às 6h30 da manhã, às 9 horas ia para a Santa Casa, atendia de 11 a 1 hora no consultório e ia para a prefeitura, que ficava o resto da tarde e até parte da noite. Um dos grandes feitos dele foi a Pampulha, né? Ele mexeu na Pampulha, fez um lago, urbanizou, né? E dali saiu o Lúcio Costa, o Oscar Niemeyer, né?
que ficaram um nome consagrado, que também ajudaram a construir Brasília anos mais tarde. Em 51, ele é eleito governador, em 1945, ele é afastado, porque o Getúlio cai, e nessa conjuntura toda, ele em 1943, viu, é a última operação que ele faz no Hospital São Lucas, um apêndice. E ali ele falou: não vou mais operar, não consigo mais conciliar. O consultório dele fica guardado, fica tudo guardado. E interessante, viu, doutores que estão aqui, em 1937, ele diz que a mão de um cirurgião é igual de um pianista, e que, se não estiver bem afiada, não consegue fazer uma boa operação. Então, ele volta a estudar na faculdade, com autorização do reitor, a mexer em cadáveres, a treinar de novo. Volta, coisa. Volta uma, por favor. Pulou muito. E ele é designado, e em 1951, pelo PSD, ele é governador do Estado, com o binômio Energia e Desenvolvimento, Energia e Transporte, e faz muita coisa. Pode passar. Há um outro ponto que eu quero aqui dizer. Pode passar, Neide. Pode passar. Esse aqui é a casa lá em Ouro Preto, onde os inconfidentes se reuniam. Era a casa do comandante da Força Regular. A bandeira de Minas foi durante o período da República Verde. E em 1953, estando presidente, ele manda uma proposta para a Assembleia para que ela fosse mudada para a cor vermelha. E essa mudança do triângulo da bandeira do Estado sai em 1963 com o governador Magalhães Pinto. Aqui é um dos momentos, né, o coronel Afonso Eleodoro, que eu tive a honra de conhecer, morreu com 103 anos, e ele foi chefe do gabinete e ministro da Casa Civil dele enquanto presidente. Pode passar. Aqui é um dos momentos que Getúlio vem a Belo Horizonte, ele governador, e ele inaugurando a Manespa, em Belo Horizonte. E aí que eu entro para falar sobre o coronel Fulgêncio. Em 1953, ele foi paraninfo dos aspirantes da Polícia Militar. E quando ele viu um dos nomes, o neto do coronel Fulgêncio, e ele pediu que falar com a família, quando ele viu o nome dos aspirantes. E a família ficou assustada, porque o doutor, aí subiu o pessoal, e aí de repente, ele começou a chorar e dizer o seguinte: vocês me perdoam. Aí todo mundo ficou assustado. Mas por que, governador? Porque, olha, vocês são parentes do coronel Fulgêncio? Ele chegou para mim e eu não pude fazer nada, e começou a chorar, e a família também. Ele pedindo perdão por não ter conseguido salvar. Ele falou: a hora que ele chegou para mim, ele tomou uma rajada de metralhadora que perfurou o intestino, já chegou em praticamente estado de óbito, né? Até descer da Mantiqueira e chegar no hospital, eu não pude fazer nada, e começou a chorar, ia pedir perdão. Pode passar. Essa foto aí é de 1954. Aqui, quando ele vai pedir autorização ao comandante-geral da Polícia Militar para ser candidato a presidente. Naquela época tinha que ter isso. Ele não era da reserva. E aí esse comandante fala assim: veja como é as coisas, né, Juscelino? De manhã eu me apresentei para você era meu superior. Aí ele pega e vira: veja só como o mundo dá volta, não, comandante. E ele era tenente-coronel, foi lá de permissão o coronel. Pode passar. Também foi para Brasília trabalhar com ele. Aí uns momentos dele à esquerda, num dos estados, e à direita, uma foto dele ele deixando o Palácio da Liberdade após aquele encontro com o comandante-geral. O olhar fixo, preocupado, porque o próprio partido dele queria boicotar a sua candidatura. O Café Filho não concordou, havia uma pressão da UDN, o Juarez Távora não queria que ele fosse, com a desculpa de ter um candidato único, que não fosse militar, para trazer estabilidade, e queria que ele não fosse candidato. Mas ele falou: eu vou ser você, e acabou sendo. Tentado, inclusive, criar algumas coisas para que ele não assumisse o governo de Minas, mas o general Lott garantiu a posse e o governo. Teve duas
duas rebeliões, Jacareapanga e Aragaças, mas foram todas contornadas. Interessante que ele anistiou todo mundo para não criar mitos. Pode passar. Aí do lado o coronel Afonso Eleodoro, amigo por toda a vida, né? Ele fez muitas melhorias, né? No período para PM, melhorou, equipou a PM Mineiro, o Hospital Militar, como governador fez o hospital dos funcionários da prefeitura, ainda como prefeito, que o Pimentel passou a ser um SUS, né? Ele tirou dos funcionários da prefeitura aqui de Belo Horizonte, e foi eleito em 1956, né, a conta-gosto da UDN, para ser o presidente da República, com o slogan 50 anos e 5. E em 1959, ele veio a Belo Horizonte com o governador Bias Fortes, onde que ele foi para a reserva com o coronel. Pode passar, tem a foto aí da solenidade que aconteceu aqui, a posse dele como presidente, uma das fotos, né? O Bias Fortes com ele, lá no Rio de Janeiro, aí no Rio de Janeiro, né? Volta, por favor. Ele com a dona Sara, pode passar. Aqui é o momento que ele é condecorado com a medalha de mérito militar, no pátio da Academia da Polícia Militar. E aconteceu um outro fato, aqui à direita, bem à direita, o coronel Afonso Eleodoro, que foi o seu amigo o resto da vida, que eu tive a honra de conhecer e conversar com ele. E nesse dia ele foi oficialmente para a reserva, e ao posto de coronel médico. Agora, aconteceu um outro fato aqui, senhores doutores, senhores do Rotary, convidados amigos. Lá no túnel, em 1972, um militar chegou para ele com a perna estilhaçada de granada. Ele tratou desse militar, e o militar falou: ó, doutor, só confio no senhor e tal. Era um soldado, prefeito. Quando ele foi prefeito, um dia ele chegou para esse militar e falou: olha, você pode vir até no meu consultório, mas eu vou largar a medicina e vou dedicar à política. Vou te passar para um amigo meu. Beleza. Você passou quase 20 anos. Nesse dia aqui, na hora que terminou a sua unidade, esse militar tentou chegar perto do Juscelino. E os seguranças barraram. E ele, na hora que viu aquele tumulto, ele falou: para, deixa ele passar. E a hora que esse militar ia caminhando por lá, ele virou para ele: e essa perna? Você está cuidando dela mesmo? Como é que você já tinha passado anos que não via, e ele lembrou: você está cuidando dela mesmo? Essa perna. Um médico que não esquecia os seus pacientes. Tinha uma memória de elefante, com um bom sentido, né? A memória privilegiada. Pode passar. Aqui é o decreto, né, dele, o transferindo para a reserva remunerada e o promovendo ao posto de coronel médico da Polícia Militar de Minas Gerais. Pode passar. Aí a inauguração de Brasília, né? Uma das fotos dele inaugurando Brasília, né? Pode passar. E a última foto, né? Lamentavelmente, o acidente que o vitimou. Há pessoas que há muitas suspeitas, né, que teria sido um atentado, ou a perícia que diz que é acidente. Particularmente, conheço os médicos que fizeram exumação do seu Geraldo Ribeiro, que frequentava a casa da minha avó, e eu conheci o seu Geraldo Ribeiro, eu era criança, eu lembro do seu Geraldo Ribeiro, e eu me lembro que o médico realmente achou uma perfuração no crânio, mas chegou à conclusão que era um prego. Ele contou que fez os testes do peso do chumbo que estava no crânio, que era um prego. Naquela época, os cachorros eram picados com prego. Veja bem, 1996, o acidente foi em 76, quando houve a exumação. Então, é isso que eu queria dizer. Pode passar. Há muitas suspeitas, né? Há que se dizer que o seu Geraldo Ribeiro, Deus o tem em bom lugar, ele tinha um pé pesado. Meu pai me contou, e outros motoristas da época, né, do bairro de Santa Efigênia, militares que o conheceram, que ele botava saco de cimento no Opala para controlar, deixar o carro ratear. E, segundo a perícia que fizeram, o seu Geraldo Ribeiro, naquela curva, quando ele toca no ônibus, ou o ônibus toca nele, né? Acho que o ônibus tocou nele realmente, não tem lógica, ele dirigia muito, e ele estava naquela época, naquele momento, a 120
27 quilômetros. Para um Opala, 1970, muita coisa para a época. No momento em que ele fazia a curva, o ônibus perdeu o controle, rodou, passou para outra pista, sentido contrário, e a carreta veio e os pegou de frente. Eu me recordo que nessa Vila Militar, eu cheguei em casa, né? E com a medida, eu estudava num grupo do lado da União dos Militares, que chama Major Américo Ferreira Lima, e à medida que eu ia subindo, a cerca de 1,5 km, 2 quilômetros para minha casa, tinha muitos militares veteranos sentados, chorando e bebendo. Eles gritavam: "Viva o Nonô!" e faziam brindes para ele. E eu olhava aquele negócio sem... E quando eu chego em casa, eu vi minha mãe chorando. E essa foto que a Neide colocou, volta para mim só Neide. Essa foto do carro, não é esse ângulo, mas eu me lembro da minha mãe do outro lado do sapato. Ela falou: "Olha o sapato dele onde foi parar." E aquilo ela chorava. Então, a cena que me marcou muito nesse dia. Pode passar. E aqui uma frase para a gente encerrar. Pode passar, Neide, a última transparência. A frase, né? Ser mineiro é não dizer o que faz. Opa, volta, por favor. Nem o que vai fazer. É fingir que não sabe. Opa, tirou. É fingir que sabe aquilo que sabe. Que não sabe aquilo que sabe. É falar pouco e escutar muito. É passar por bobo e ser inteligente. É vender queijo e possuir bancos. Caso do Mundo de Haddad. Olha, gente, era isso que eu tinha que passar. Me perdoe aí as minhas falhas. Não sei se eu conseguir falar alguma coisa sobre JK. Estou à disposição, caso queira. Me desculpe os médicos aí, a minha ignorância nos termos técnicos. Muito obrigado e desculpa, e obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Flávio. Excelente palestra, extremamente elucidativa, com essas fotos todas que nos faz viver de alguma forma, né? Reviver algumas questões. Agradeço por disponibilizar esse teu acervo. Realmente foi muito bom. A Patrícia Magluta já levantou a mãozinha. Então, vamos começar. Sim, senhora, Patrícia. Grande beijo. Com as perguntas. Eu não vou fazer uma pergunta, não. Eu vou fazer só um comentário. Essa emoção do falecimento do Juscelino, eu morava em Brasília nessa ocasião e lembro a comoção que foi na cidade, em Brasília, e lembro da minha mãe dizendo que fazia questão de ir ao cemitério, né, para passar na fila, né? Minha mãe era mineira, e minha mãe era uma daquelas que tinha horror de ir a cemitério, mas aquela vez ela fez questão de ir. E foi uma grande comoção em Brasília, é uma lembrança de infância. Era só isso. Então, doutor Cândido, o que o senhor achou das condições de operar? Você e a outra doutora que estão aí. Nós temos na plateia a doutora Vitória Mansur e a doutora Iracema Pacífico. Realmente uma época difícil da medicina, porque não havia, obviamente, a tecnologia, o material de hoje, e tudo isso corria solto, com muita infecção. Então, é quase que uma magia ter sobrevivido um homem com 8 perfurações a nível de abdômen, num local não adequado, ter resultados, né? Aí entra o dedo do mistério, o dedo da magia divina, que ilumina, às vezes, a energia de alguns seres, fazendo com que o diferente aconteça, né? Palestra excelente, não poderia deixar de ser. Queria parabenizar o irmão. Gostaria muito de agradecer a presença do Major Marques, o capitão Everaldo, a Maria do Horto, a nossa queridíssima governadora assistente Zélia Heraldit, pela presença, de terem conosco participado do nosso amigo, companheiro, confrade da Abramil, que já é nosso companheiro do Rotary Club Vésper. Tá certo? Imenso prazer. Passo a palavra para a presidente. Obrigada, Cândido. Pedro, temos uma pergunta do engenheiro Bergo.
Por gentileza, pode abrir o microfone. Vou abrir seu microfone. Opa. O microfone está fechado, Pedro. Eu estou tentando abrir aqui. Agora, Ok, por abri favor, aqui. engenheiro. Bom, eu quero cumprimentar o palestrante, né, o confrade Flávio, que eu já o conheço de longa data, a brilhante exposição, mas eu queria fazer comentários aqui. Um deles é o seguinte: sobre o aspecto médico de Juscelino, eu não sei se vocês aí conhecem a casa dele lá em Diamantina. E lá em Diamantina, eles montaram um consultório dele lá, que representa muito bem esse ofício dele. A parte de trás da casa foi montado 3 ambientes, e um dos ambientes é justamente o que seria o consultório de JK na época que ele estava na Força Militar, né, Mineira, né, que seria a Polícia Militar Mineira, eu acredito que seja, né, naquela época chamava Força Militar. Muito interessante a visita. Quem puder, tiver a oportunidade, não deixe de visitar a casa de Juscelino em Diamantina. E sobre o aspecto do desastre de automóvel que resultou na morte dele, eu tenho formação em perícia judicial e eu tive acesso a laudos, porque eu sempre fui muito curioso sobre a vida de Juscelino, e eu posso jurar aos senhores o seguinte: foi um acidente. Não houve essa teoria da conspiração. Na realidade, o que aconteceu é que o carro dele o motorista dele foi, de certa forma, imprudente, tentou disputar uma posição com o ônibus da Cometa, na Dutra. O ônibus deu um ligeiro toque no para-choque, tem até aí na foto, aí a gente vê o amassado, e o carro rodou e atravessou a pista, e como o coronel Flávio falou, vinha um caminhão no sentido contrário e aí não tinha mais jeito, né? Então, são essas observações que eu gostaria de fazer aqui, e desejo a vocês todos uma ótima noite aí, foi muito proveitoso tudo que eu aprendi hoje aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. Obrigado, mestre, pelo carinho e pelas informações. Por Olha, eu só gentileza, queria dizer que adorei a palestra, né? Foi ótima. Achei o Juscelino um cara determinado e um visionário. Gostei muito de ouvir a história dele. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Iracema. Doutor Iracema, muito obrigado, boa noite, sempre bem-vindo. Por Obrigada. gentileza, Ezequiel, pode fazer sua pergunta? Está aberto. Primeiramente, boa noite a todos aí. E eu quero destacar que essa palestra não foi só um apanhado de informação. Na verdade, foi todo um desenho de um homem que a gente não encontra na história, né? Então, são peculiaridades de um homem que, não só um médico, mas um homem que teve uma trajetória, demonstrou um caráter, uma personalidade de poucos. Eu estou muito feliz que eu aprendi muito essa noite. Muito obrigado a todos aí. Obrigado ao doutor palestrante. Tá? Doutor Ezequiel, muito obrigado. Nosso futuro companheiro do VESP, já convidado e aceito. Que bom. O Neide, presidente. Hoje não. Aqui o Everardo e uma senhora, Vitória Mansur, quer fazer um comentário? A doutora Vitória Mansur. Por favor, Vitória. Posso falar? Pode, claro. Oi, boa noite a todos. É porque hoje eu não estou aparecendo no vídeo, porque estava até assistindo uma live do nosso presidente Bolsonaro e não tive nem tempo de me arrumar para a reunião, mas não queria deixar de assistir. Mas foi excelente a palestra do Flávio, agradeço muito, realmente a história é comovente, coloquei no comentário. Essa questão da medicina é uma coisa que eu gostaria de comentar, até porque temos outros colegas médicos, o Cândido, inclusive, né? A espiritualidade, hoje em dia, tem se estudado muito essa questão de medicina e espiritualidade, que os médicos, geralmente, na maioria das vezes, acho que quase sempre, nunca estão sozinhos. E realmente é uma coisa meia intrigante mesmo, né? De ver como que ele tratava os pacientes no campo de batalha, né? Como o Cândido falou, com aquela contaminação toda
né, sem ter um antibiótico à mão, sem ter asepsia do instrumental cirúrgico, e os pacientes se salvavam, né? Não morriam. Então, essa questão da espiritualidade hoje está sendo ainda desvendada, mas tem muita coisa ainda a ser descoberta e entendida. Então, isso me chamou muita atenção, porque não havia nenhuma condição de muitos pacientes naquele momento serem salvos, como foram, pelo Juscelino. Então, tem coisas que extrapolam muito a nosso entendimento racional, né? Não sei se o Cândido e os colegas que estão presentes concordam, mas ontem mesmo teve uma live de um médico que é professor da UERJ, Paulo César Frutuoso, que é um cirurgião também, e ele relatou várias coisas assim práticas em relação a essa questão da espiritualidade, da assistência por médicos do mundo astral. Isso não é uma coisa fantasiosa, isso é uma coisa que existe e acontece, né? Então, eu acho que a gente tem essa missão, né? A gente como médicos, para que a gente possa realmente cuidar da vida dos nossos semelhantes. Isso daí é uma grande oportunidade que Deus nos concede. Então, é isso que eu queria comentar sobre essa questão da espiritualidade. A questão da perícia, né, Cândido, que nós fizemos ali um curso de perícia judicial, também é uma área muito interessante, e aí eu fiquei mais tranquila de saber, pela opinião do colega engenheiro, que realmente se tratou de um acidente, né? Porque eu ficaria muito chateada e triste de saber que pudesse ter sido alguma coisa diferente disso. Tá bom? Muito obrigada e uma boa noite. Obrigada a você, doutora Vitória. Posso completar? Posso completar? Sim, claro, Flávia, por favor. Eu não sei se está gravando ainda, mas... Está gravando. O doutor Juscelino era uma pessoa muito espiritualizada. Eu não conhecia o doutor Juscelino, mas meus tios, minha mãe, minha avó falavam muito. E com a senhora, tem um outro ponto que a senhora falou sobre o acidente. Eles escafuncharam a vida do Juscelino toda, fizeram vários inquéritos e não acharam nada. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar que ele roubou, que ele fez isso. O patrimônio dele, eu estou aqui de posse, aqui, não sei se está dando para ver, o testamento dele são bens perfeitamente compatíveis com um médico e um coronel da PM e um ex-presidente. Não vi nada demais. E mesmo porque, naquela época, nos anos 60, se ele tivesse roubado, como fizeram inquéritos em cima dele, ele estaria crucificado. E não se provou nada contra o presidente Juscelino. É uma coisa que eu queria falar aqui, que os bens dele, patrimônio, é compatível com o que ele foi, médico, militar e ex-presidente. Obrigada, Flávio. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que o Everardo, não sei se está aí. O Everardo, ele levantou a mãozinha e depois baixou. Eu acho que o Everardo não está mais com a gente. Eu já estou com a minha em pé aqui, olha. Ó. Você quer perguntar? Estou com as duas mãozinhas em pé, ó. Então vamos, Sueli, por favor. Não, eu só quero, como a Vitória falou sobre a espiritualidade, eu tenho um primo que ele é médico, ele é neurocirurgião. Então, quando ele faz as cirurgias, ele faz com médicos espirituais em volta dele. E já foi mais do que comprovado, porque as cirurgias ele jamais perdeu e ele faz cirurgia cerebral. Então, ele até hoje não perdeu nenhum paciente. Então, é muito importante isso. Às vezes a pessoa não acredita, cada um tem a sua religião, a sua coisa. Mas eu acredito que a espiritualidade não é ligada à religião, gente. A espiritualidade, a gente sabe que existe. Pode ser disso, aqui não é macumba, não é nada, que macumba é tocador de instrumento. Não é negócio de dizer que é macumbeiro, é quem toca instrumento. Então, a espiritualidade é muito importante. A minha médica, que me operou, ela veio correndo para me operar, porque quando eu fui operada, se eu fosse operada do jeito que eu cheguei,
eu estaria com a bolsa colostômica até morrer. Ela não poderia ser retirada. Ela chegou, eles avisaram que eu estava no hospital, ela chegou e me operou, eu consegui reverter, eu consegui tirar a minha bolsa, que eu não conseguiria, do jeito que eu cheguei no hospital, eu ia ser operada e ia ficar com a bolsinha até morrer. Então, tudo isso é influência da espiritualidade. Então, eu acredito perfeitamente que, quando você é uma pessoa que faz as coisas com boa vontade, com amor, com a fraternidade para o seu próximo, os espíritos bons vêm e te auxiliam. Isso é muito importante. E o Juscelino era uma pessoa muito boa, porque ele ajudava as pessoas. Quando ele via um médico que, em princípio de carreira tal, ele procurava dar impulso na carreira dele. Eu tive vários exemplos de conhecidos e amigos meus, meu primo mesmo, que era médico, teve vários, o Juscelino deu o maior incentivo a ele. Então, eu tenho exemplos na família. Então, eu acho isso muito importante. Nós admiramos demais o Juscelino, o pessoal lá em Juiz de Fora gosta dele de paixão, até hoje se lembra, as pessoas mais ou menos da minha faixa etária, né? Que eu já estou com 81 anos. Então, a gente fala porque estava dentro do contexto na época. É muito importante isso, a gente falar das coisas boas, do que foi, porque hoje em dia, exemplo de presidente está bravo, e ele foi um exemplo. Ele foi um exemplo. Obrigado, Sueli. Obrigada, Sueli. Flávio, foi ótima a sua olha, você falou muito bem, ótimo, é muito bom a gente ter histórias boas assim para contar, coisas que elevam, porque atualmente está baixinho. Tá? Um abraço e Obrigada, meus querida. parabéns. Obrigada, Sueli. Por favor, engenheiro Pedro, pode falar. Permitam um complemento aqui, já que entraram nesse aspecto da espiritualidade, eu queria chamar a atenção que Juscelino era um homem de fé, ele tinha formação religiosa, ele estudou em seminário, era devoto do Padre Eustáquio, quem é de Belo Horizonte sabe quem foi Padre Eustáquio, né? E ele, quando foi para Brasília também, ele se agarrou muito à fé em Dom Bosco, que é o padroeiro de Brasília, né? Esse aspecto aí eu acho também que tem que ser enaltecido dele aí também, Dom para se Bosco somar. Salesiano. Muito obrigada, engenheiro. Aquela história, quem assistiu a série, aquela história que ele viu o padre no quarto dele, lembra? Conversava com ele, lembra da série? Todo mundo que eu conversei, inclusive o coronel Afonso Leodoro, disse que aquilo era verdade, que de vez em quando ele chegava, vocês deixaram o pessoal passar? O padre veio aqui e me falou isso, aquela parte é verdade. E pouco antes de morrer, eles perguntaram, para encerrar aqui, Juscelino, você foi tão perseguido e você continua com uma fisionomia tão feliz e jovem, o que você faz? É simples, eu perdoo aqueles que me prejudicaram, não quero estar próximo e a eles dedico o desprezo, mesmo desejando que estejam bem. Foi o que falou. 2 meses depois veio o acidente e ele faleceu. O último encontro com a turma dele em medicina. Obrigada, Flávio. Agora eu vou pedir para o companheiro Cândido fazer a estatística da Eide. noite. Cândido, pois não? Olá. Está me ouvindo? Boa noite. Como estatística, gostaria de ressaltar a presença de 26 pessoas nessa reunião. Quero agradecer a Gleidson Lopes, agradecer ao irmão Amorim, da Loja Liberdade, o venerável mestre Zamboni, que Deus acabou de sair nesse exato momento, a presença da nossa querida governadora assistente Zé Heraldi e como presidente do Rotary Clube Dois Irmãos, Mira Beckman. Tivemos 3 clubes presentes, o Vesper, Dois Irmãos e o Rio Comprido. Com a palavra, Neide Benchmol. Muito obrigada, companheiro Cândido. Para encerramento oficial da nossa reunião, nós vamos ouvir a primeira estrofe do Hino da Bandeira. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz.
Declaro encerrada a nossa reunião. Obrigado, Marcelo Dick, José Luiz Melo, Zélia. Obrigado, boa noite, boa noite. Obrigado, Boa noite, gente. Obrigado, viu? Mariana Mendonça, Nazaré. Flávio, Muito obrigado. foi Boa muito noite a emocionante. Quem viveu em Brasília naquela época, ver a cidade inteira cantando Peixe Vivo. Né? Peixe Vivo ou Peixe Morto, o nome da música? Peixe Vivo. Era a música preferida dele. Viver fora d'água.